Agora a gente segue ao vivo para Brasília. O Supremo Tribunal Federal e o Tribunal Superior Eleitoral já se preparam para os atos do dia 7 de setembro, convocados pelo presidente Jair Bolsonaro. A Paula Cuenca está de novo aqui com a gente. O Supremo, Paula, lançou uma campanha contra discurso de ódio. Quais os detalhes? Exatamente. Nas redes sociais do Supremo Tribunal Federal é possível ver publicações que têm sido realizadas com trechos de algumas frases que caracterizam ameaças. E com isso, o Supremo Tribunal Federal reforça que discurso de ódio, ameaças, incitação à violência não significa a liberdade de expressão. Uma tentativa de fazer uma campanha de conscientização a toda a população por meio das redes sociais desse Tribunal Superior. Além disso, o próprio Supremo Tribunal Federal tem feito reforços na segurança ao longo dos últimos meses e também deve fazer um reforço justamente para os atos de 7 de setembro. Eu lembro que no ano passado, inclusive, o Supremo Tribunal Federal chegou a ficar isolado. Os manifestantes que vieram aqui a Brasília tinham que ficar posicionados, reunidos até a área do Congresso Nacional. A Praça dos Três Poderes, Palácio do Planalto, Supremo Tribunal Federal, inclusive outras dependências do Congresso Nacional foram isolados, não permitindo a entrada, inclusive, de manifestantes ou outras pessoas. Houve, inclusive, até registros de tentativas de invasão no prédio do STF. Aliado a essa necessidade de reforço de segurança vista pelo tribunal, também é preciso lembrar que na semana passada, o Tribunal Superior Eleitoral, o TSE, fez a formação de um grupo justamente para gerenciar ações de combate à violência política. Por conta de diversos registros de violência política que foram recebidos pelo tribunal contra jornalistas, contra parlamentares e também contra outras pessoas que foram afetadas por esse tipo de violência, esse grupo foi instituído para justamente pensar em soluções, em ações que possam impedir o cometimento de ações de violência política, tanto durante o processo eleitoral, quanto também para manifestações que possam vir a acontecer, tanto aqui em Brasília quanto em outras partes do país. Ok, Paula Cuenca de Brasília. Roberto Mota, STF, TSE e presidente da República não estão em harmonia nesse ano eleitoral. Isso pode ser prejudicial? O 7 de setembro pode ser violento? Por que o Supremo lançou essa campanha agora? Adriana, eu tenho explicado aqui e vou continuar com a minha missão de explicar que esse combate à desinformação, combate ao discurso de ódio, na verdade, é uma forma de censura. A figura de discurso de ódio era definida claramente. Eu estou aqui com a definição do dicionário Cambridge. O discurso de ódio é um discurso público que expressa ódio ou incentiva a violência contra uma pessoa ou grupo com base em raça, religião, sexo, orientação sexual. Então, uma crítica a alguém ou até a manifestação de aborrecimento ou desagrado com uma instituição não caracteriza o discurso de ódio, a menos que se encaixe nessa definição que eu disse aqui. O que a gente vê hoje é uma tentativa de policiar o discurso, a opinião no Brasil. Eu e muita gente vê isso com muita preocupação. Numa república, numa democracia, não existe um lugar nem para uma entidade, nem para uma pessoa que policie o discurso dos outros, que ordene cancelamentos, que ordene prisões, que coloque as pessoas numa posição difícil, que algumas delas não resta nenhuma opção senão sair do Brasil. Isso é errado. Eu vejo também com muita preocupação, também muita gente vê isso, o envolvimento de instituições que têm missões completamente diferentes, que têm, por exemplo, a missão de cuidar das eleições. Essas entidades e essas pessoas não têm nenhum papel de policiar o discurso dos outros, de dizer que isso pode e isso não pode. Até porque todos nós temos visto que esta posição é totalmente assimétrica. Ela permite que certos grupos digam o que eles quiserem, enquanto outros grupos não podem fazer nem as críticas mais leves, porque elas são classificadas como discurso de ódio. Diogo? É preciso tomar cuidado para não confundir críticas a autoridades da República, né, mesmo a ministros do STF ou ministros do TSE, com um discurso do ódio. Eu concordo com a avaliação feita pelo Mota sobre essa definição jurídica de discurso de ódio e, de fato, se a gente pegar o que aconteceu, por exemplo, nos protestos, né, de 7 de setembro do ano passado, o que se viu, em sua maioria, foram críticas
às vezes bastante duras, contundentes, por parte do público, inclusive por parte do presidente, em relação a ministro do STF, em relação a autoridades, a pessoas públicas, portanto, né? Isso valeria tanto em críticas feitas ao presidente ou feitas a parlamentares, quanto a ministros. O que se deve tomar cuidado também, e isso acho que é de fato algo preocupante e deve ser observado aí pelo judiciário, são aquelas ameaças reais, né? Ameaças direcionadas a alguém, na intenção de causar mal a alguém, seja por motivo político, seja por divergência. Isso sim deve ser coibido e é preciso uma atenção muito grande em relação a isso, porque essa campanha tem tudo para ser uma campanha que possa levar a crimes com motivação política, como que a gente viu em Foz do Iguaçu. Mas é diferente de críticas, né? Críticas devem ser permitidas e são bem-vindas numa democracia. Cristina? Eu vou só reforçar o que disseram o Diogo e o Roberto aí, que a gente também precisa respeitar a nossa lei. Tem muito desrespeito às leis e todas as leis ordinárias, a própria Constituição, partindo da cúpula do judiciário. E é isso que coloca o país numa extrema insegurança jurídica e num estímulo, sim, até a própria violência, mas as críticas mais duras, aos ataques verbais, aos que pensam diferente de um lado ou de outro. Por quê? Porque as pessoas acreditam na impunidade, ou pelo menos de um dos lados do espectro político acreditam piamente na impunidade. E a gente não pode aceitar isso, seja para um lado, seja para o outro. Só relembrar o caso das fake news, muito entre aspas. Até hoje isso não está regulamentado no Brasil e eu acho difícil que venha a ser. Quem vai ser o dono da verdade para dizer o que é verdade e o que não é? Tem agências checadoras, tem grupos dentro desses órgãos públicos superiores aí querendo arrogar para si o direito de definir o que é verdade e o que não é verdade. Só que aí quando vai para os próprios aliados políticos ou seus aliados ideológicos, passam pano, como dizem por aí, ou tapam o sol com a peneira, para usar uma expressão mais popular, e fingem que aquilo não é exatamente a mesma coisa que criticavam antes no grupo contrário. Então, a gente não pode dar margem para esse tipo de atitude partir de um tribunal superior. Como a gente está vendo aí na nossa legenda, né? STF e TSE, as duas cortes superiores, a eleitoral e a do judiciário, se preparando para atos do dia 7 de setembro, como se tivesse um bando de brasileiros ameaçando ir para a rua armado, como disse aquela jornalista nas vésperas do 7 de setembro passado, e jamais foi punida por fake news. Espalhou para a esquerda, para a militância da esquerda, que os bolsonaristas iriam para a rua armados para matar esquerdistas, porque eles são propagadores de ódio, violentos. Nada disso aconteceu. Não houve uma retratação, não houve uma punição e sequer qualquer suspeita de que aquilo fosse uma fake news. Então a gente precisa ter cuidado. É óbvio que daqui até setembro, pelo mesmo motivo do ano passado, o desespero de ver milhões de pessoas nas ruas, não apoiando necessariamente o presidente, mas o respeito à Constituição, o respeito à nossa bandeira, aos nossos símbolos nacionais, exigindo, não criticando violentamente, exigindo que os ministros do STF respeitem a Constituição, exigindo que o Senado faça a sua parte como revisor, como o mecanismo de freios e contrapesos, como julgador daqueles ministros que não respeitam a Constituição, descumprem a Constituição, cometem atos ilegais. Então, isso é provavelmente o que os brasileiros vão levar para as ruas esse ano de novo. Não é ódio, não é propagação de mentira e nem desinformação.